Deputado, com a nova lei, né, que introduziu algumas reformas no Código de Processo Penal, antes da condenação definitiva, o sujeito ele só pode ser preso em 3 situações. Quais são elas? Exatamente nas hipóteses em que a pena exceder a 4 anos, ou quando o acusado for reincidente, ou quando o crime tiver sido cometido contra mulher, a violência doméstica, criança, adolescente, idoso, deficiente físico ou enfermo. Quer dizer, não fica quase ninguém fora, não é? Mas existe uma outra hipótese além dessas. Qual é? Aquela situação em que o juiz aplicou medidas cautelares diversas da prisão e o cidadão não as observou. Nessa hipótese, também caberá a prisão preventiva. Agora, o que é interessante a gente sempre deixar claro é que nós estamos falando de prisão antes do julgamento, antes da condenação. As pessoas lá fora não estão entendendo, estão achando que a lei trata também da prisão pós o julgamento. Não, aqui é a prisão em casos excepcionais, porque a regra é a liberdade do acusado até que ocorra o julgamento. E essa regra não é nova, ela já existia e existe em todos os países. O juiz só decreta a prisão antes do julgamento em situações excepcionais. Deputado, pode-se dizer que com a prisão preventiva agora ela passa a ser uma medida excepcional? Não necessariamente, porque ela já era excepcional. Ela sempre foi excepcional. A regra é a liberdade do acusado até o julgamento. Logo, a prisão preventiva que antecede o julgamento, ela sempre foi a exceção, é uma medida excepcional e continuará sendo excepcional. É o sistema brasileiro, é o sistema americano, é o sistema europeu. A prisão antes do julgamento, antes da condenação, será sempre excepcional. E quanto à prisão em flagrante, né? Quais são as situações? Quais serão as situações agora com essa reforma? Olha, nós não temos alterações substanciais. O que a grande diferença, quem sabe, seja o seguinte: até a vigência dessa lei, a polícia, o delegado, impunha a prisão em flagrante a alguém que foi encontrado nessas circunstâncias e comunicava e encaminhava o flagrante ao juiz. O juiz só ia relaxar aquela prisão, se porventura ela fosse legal, se o juiz fosse provocado pelo Ministério Público ou pelo advogado do acusado. Se ele não fosse provocado, ainda que a prisão fosse legal, ela seria mantida. Qual é a novidade? E uma novidade que está de acordo com a nossa Constituição. O juiz, recebendo auto de prisão em flagrante, provocado ou não, ele terá que, dentro de 24 horas, analisar se a prisão é ilegal. Se é ilegal, ele vai determinar a liberdade do preso. Se cabe fiança, de ofício ele vai decretar fiança. E se essas hipóteses não estão presentes, ele vai verificar se estão presentes os requisitos para a prisão preventiva. Se estão presentes, então não vai ter nem fiança e nem liberdade provisória. Ele vai converter a prisão em flagrante em prisão preventiva e o acusado continuará preso. E quando será cabível agora a prisão domiciliar? Esse é um ponto também muito interessante da lei, porque a lei estabeleceu critérios objetivos para a prisão domiciliar. Quais as hipóteses? Me parece que são 4 hipóteses. Quando o acusado tiver 80 anos de idade ou mais. E esse foi um requisito em favor da sociedade e não do acusado, porque considera-se idoso não quem tem 80 anos, pelo Estatuto do Idoso, uma idade muito aquém. Então, nós adotamos um outro critério, exatamente para ser um critério a favor da sociedade, não do acusado. Uma outra hipótese, quando o acusado estiver gravemente enfermo, e esse gravemente enfermo, evidentemente, tem que ser provado o estado, a gravidade dessa doença, para que esse doente não tenha que ficar no cárcere, não é? Quem sabe em estado terminal, daí por diante. A outra hipótese é a gestante. O acusado ou acusada é uma gestante já no 7º mês de gravidez. Não é possível que ela permaneça no cárcere nas condições que nós conhecemos. Ou então, o acusado, a presença dele para assistir uma criança menor de 6 anos de idade ou um deficiente físico é indispensável. Uma situação que fique comprovadamente que é indispensável a presença dele para cuidar de uma criança com menos de 6 anos de idade ou de um deficiente físico. Veja você que todas as hipóteses são objetivas, nenhuma delas de caráter subjetivo. Em quais situações serão aplicadas as fianças e quem vai aplicá-las?
Olha, nós não tivemos grande alteração do capítulo da fiança em relação à possibilidade de concessão. As autoridades que podem conceder e arbitrar o valor da fiança continuam sendo as mesmas. O delegado de polícia, em determinadas circunstâncias, e aí foi ampliado. O delegado de polícia só poderia arbitrar a fiança nas hipóteses possíveis para os crimes de detenção, portanto, de pena muito baixa. Agora não, ele poderá fazê-lo com um crime de até 4 anos, em que a pena máxima estabelecida seja de 4 anos. Mas os requisitos continuam sendo os mesmos. Nas demais hipóteses, o juiz de direito. Bom, qual é a grande mudança? São em relação aos valores. O valor da fiança eram valores simbólicos, não havia razão de ser, não é? Nós mudamos e esses valores agora são substantivos, efetivos e que dá sentido à fiança. Temos apenas 2 níveis. Para os crimes de pena até 4 anos, a fiança poderá ir de 1 salário mínimo a 100 salários mínimos. Para crimes de pena superior a 4 anos, a fiança poderá ser estabelecida um mínimo de 10 salários mínimos e um máximo que pode ir até 200 salários mínimos. Mas imaginemos que o acusado, o bandido, o delinquente seja rico, não é? Esse valor de 200 salários mínimos poderá ser multiplicado até por 1000 vezes. Então, a fiança, de fato, passa a ter o seu significado. Alguém disse, olha, mas aí o legislador privilegiou o acusado rico, porque por maior que seja o valor, ele terá condição de pagar e vai responder o processo em liberdade. Não, nós preservamos os critérios em relação ao acusado pobre. Se ele é pobre, não tem condições econômicas, o juiz poderá reduzir o valor da fiança em até 2/3, ou se ele prova que efetivamente ele não tem condição nenhuma de prestar a fiança, mas ele tem direito a ela, o juiz poderá decretar a liberdade dele sem que ele preste a fiança, não é? Então você estabelece um critério de justiça. De tal forma que a fiança veio melhor, nós resgatamos o sentido do valor da fiança e agregamos um dado interessantíssimo, é que a fiança agora tem mais uma finalidade. O dinheiro da fiança poderá ser destinado também para indenizar a vítima. Eu acho que esse é também um ponto alto dessas alterações. Quais são os critérios para estabelecer a fiança? Tem que levar em conta a gravidade do crime, o quanto da pena, a capacidade econômica do acusado. São esses critérios que o delegado de polícia ou o juiz deverá levar em conta. Deputado, o que muda com a nova lei sobre o mandado de prisão? Olha, houve uma mudança significativa e que garantirá efetividade ao trabalho das polícias e da justiça criminal. Se o juiz decretou a prisão do acusado e o acusado empreendeu fuga para uma outra localidade e ele foi localizado com o endereço certo, o juiz poderá ainda utilizar o instrumento da carta precatória, mas com o mínimo de formalidade possível, usando qualquer meio de comunicação para isso. Eu até acho que esse mecanismo, em razão de um outro que na sequência foi adotado, é letra morta. Por quê? Na sequência, nós criamos um banco de dados de mandado de prisão no CNJ. Qualquer juiz no Brasil, a partir da última segunda-feira, que decretou uma prisão preventiva, ele terá que imediatamente comunicar o CNJ. Significa dizer que qualquer policial no Brasil que, encontrando o acusado que tem contra ele uma prisão decretada, o encontrando em qualquer lugar do Brasil, poderá efetivar a prisão sem carta precatória, sem nenhuma burocracia. Isso é muito importante. Isso diminui a sensação de impunidade, diminui a impunidade e garante a efetividade do trabalho das polícias e da justiça brasileira. Uma medida simples, mas muito eficaz.